Informações do Guarani. O Bugre em campo hoje não tem outro resultado que não a vitória e está aí na luta, na batalha, para tentar uma das 4 vagas. Marcos Luiz, o Cobrão, está aqui no telão da Band. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Oi, Batista. Novamente boa tarde para você, para o amigo da tela da Band. Guarani tem jogo hoje contra o Confiança, a partir das 7 da noite, como você destacou. Jogo que o Guarani necessita da vitória, vem de um resultado, se formos analisar, por se tratar de uma partida fora de casa, importante, legal, um ponto conquistado, mas pelas circunstâncias, o que não acabou sendo legal foi o resultado. Guarani vencia por 2-0, permitiu a reabilitação do CRB, do técnico Alan Al na oportunidade, e o empate por 2-2. Para a partida de hoje, Batista, o treinador Daniel Paulista vai poder contar com a volta de Rodrigo Andrade. O jogador não participou da partida em Maceió, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. E também o Júlio César poderá retornar. O jogador também foi desfalque da equipe por conta de um desconforto, aquela coisa de preservar o jogador. Ele não viajou com a delegação do Guarani para o Nordeste e hoje será uma das peças do técnico Daniel Paulista para a partida das 7 da noite, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Guarani, na matemática, tem que vencer as 6 partidas para continuar buscando o objetivo, que é estar na elite do próxima temporada. Está aqui a arte na tela. Neste momento, o Guarani poderá ter Rafael Martins no gol. Na lateral direita, o Diogo Matheus. A zaga com o Thales e o Carlão. O Ronaldo fica como opção no banco. E na lateral esquerda, o Bidu. Meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade que volta Eu Regis, na frente Bruno Sábio, Júnior Todinho e a volta do Júlio César. Pode ser este o Guarani para a partida de hoje contra o Confiança. Confiança é o que não vai faltar para o torcedor do Guarani. 9.085 ingressos foram colocados à venda, 80 e 20 no tobogã e também, 80 e 40 no tobogã e abaixo do tobogã. E na cabeceira, que é destinada à torcida do Guarani, 40 e 20 são os valores dos ingressos para a partida de hoje, Batista. Aê! 40 e 20, vinheta gravada especialmente pelo Chitãozinho Chororó, para quando o ingresso for 40 e 20. Já acabou de pagar o Chitão e o Chororó, não? O Chitão está... Você tinha feito em 360, né? 360 meses. Não, você tinha feito, você falou que fez um financiamento em 360 meses, igual casa própria. Você já... Se o Chitãozinho e Chororó resolverem cobrar, aí nós estamos ferrados, cara. Ah, estamos ferrados. Mas também tem o seguinte, se eles estiverem assistindo o programa, um grande abraço, se eles resolverem cobrar, também a gente não fala mais o nome deles aqui, ué. Chumbo trocado não dói, não é, Chitão? Você que é bom de bola, gosta de dar carrinho por trás, tá aí, ó. Chumbo trocado não dói, velho. Você tá fazendo igual o Falcão, né? Sabe o cantor Falcão? É. E aí o Falcão tinha feito uma versão aqui brasileira para a música do Pink Floyd. Pink Floyd. Aí o... Vai cobrar royalty? Tá bom, não canto mais sua música. Vocês estão ferrados aqui no Brasil. O Pink Floyd tá muito preocupado. No gato e o gato não morreu. A música. Aí o Pink Floyd não autorizou a versão, entendeu? Aí o Falcão falou, tudo bem, então eu também não vou permitir gravar a minha música. É igual o Pelé quando entra falando com a gente, né? Se vier alguém aí falar, pô, mas vocês estão usando aí a voz do Pelé para promover o Batista, o Tigrão e tal, não é permitido, pô. O Pelé autorizou, tá tudo bem então. Não uso mais, mas também ninguém mais vai saber quem é o Pelé. Assim está a sua tese com relação à música aí do Chitãozinho. Nós tiramos eles do ar, pô. Se vier cobrar, mandar boleto, aí mandar para cartório, nós estamos ferrados, velho. Não será preciso, porque o Chitão já mandou recado pelo Gleger, que é amigo pessoal, né? Amigo falou, pessoal. O seguinte, pô, ele morre de rir, ele fica realmente ele se agradecido beija. até por a gente fazer a divulgação aqui, como se ele precisasse também, né? Fazer a divulgação aqui. São assim os dois, ó. Gleger e Chitão, assim, ó. São muito amigos, muito. Ainda bem, né? Graças a Deus. Tá muito bem de amigo o Gleger. Não sei se o Chitão pode dizer o mesmo. Não sei.
Caiu o sapato ali do Tigrão. Júlio Nascimento, falando do adversário, também a sua opinião sobre este jogo de logo mais. O time do Confiança, que num recorte aí dos últimos 8 jogos, vem com 4 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Perdeu para o Vasco da Gama, que está em ascensão no campeonato. E aí, Júlio? Pois é, Batista, e venceu muito bem o Avaí, né? Foi uma vitória de muita imposição do Confiança contra o Avaí por 3-1, jogando em casa. Mas agora tem esse compromisso contra o Guarani, do Daniel Paulista, que conhece muito bem esse time do Confiança. Ele quem montou a base desse time lá no começo da temporada ainda do Campeonato Estadual. Alguns jogadores famosos do Confiança perderam espaço. Cito aqui o Hernani Brocador. Nessas 2 últimas vitórias, o Hernani Brocador nem sequer foi relacionado. Não está jogando bem a Série B, inclusive ele foi alvo aí dos 2 times de Campinas, né? Que durante o Campeonato Paulista monitoraram o Hernani Brocador, que estava lá encostado no Sport, mas ninguém apresentou proposta oficial. Foi para o Confiança, não está jogando bem no Confiança e hoje é reserva. Não foi relacionado nos 2 últimos jogos, mas estará relacionado para o jogo no Brinco, porque o Gemerson, que é o centroavante, está machucado. Então tem uma mudança aí no time do técnico Luizinho. O Rafael Villa entra nesse time titular, o Gemerson deixa o time. E é um Confiança com poucas peças assim conhecidas, Batistão. Ó, o Rafael Santos jogou no Guarani, goleiro, ex-Corinthians, Internacional, enfim. É assim uma peça conhecida. Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto, João Paulo, Madison, Rafael Villa, Álvaro, William Santana, Ítalo e Lohan. É um time com peças pouco conhecidas, mas que vem num conjunto, no jogo coletivo, atuando muito bem nos últimos jogos. Então todo cuidado é pouco aí para o time do Guarani, sabe? Bom, vamos lá, CH, você que comenta o jogo, aliás, está dobrando no final de semana, né? Faz o jogo do Guarani também da Ponte no domingo. A sua expectativa para esse jogo, o Daniel Paulista vai na simplicidade e muda somente as peças normais e tradicionais. O Rodrigo Andrade volta normalmente de suspensão e o Júlio César, que também volta porque estava com a fadiga muscular, mas agora já está apto para atuar. Eu acho que ele vai na simplicidade também, Batista. Depois de tudo que aconteceu na última partida, eu tenho impressão que ele está bem esperto, né? O técnico do Guarani. Ele volta o Júlio no lado esquerdo, ele volta o Andrade no meio campo, mantém no time o Carlão e mexe o mínimo possível. É quase o que eu faria, porque a maior discussão nas redes sociais é, poxa, o Todinho está fazendo nada. Não merece continuar. O treinador não vai tirar o Todinho do time. Se tirar, vai colocar o Alan Vitor de começo. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas não acredito. Vamos aguardar momentos antes da partida que saia a escalação. Eu não acredito nisso. O que tem que acontecer no jogo é uma imposição física, tática e de estratégia de jogo. O Guarani tem que fazer, de qualquer maneira, Batista e telespectadores, fazer valer o fato de jogar no Brinco. Não pode passar, não tem outro resultado que possa acontecer para o Guarani continuar sonhando. Empate praticamente tira o Guarani de qualquer possibilidade. Vai continuar matematicamente tendo chance, mas vai ficar, já está difícil, vai ficar extremamente complicado. Eu estou acreditando que o comportamento, o jeito do time jogar vai ser bem diferente da última partida e o Guarani ganha o jogo, Batista. Vamos lá, Tigrão, dependendo aí dos resultados, né? O Goiás está tropeçando, empatou aí com o Operário na última rodada, pode diminuir para 1 ponto. O Guarani do G4. É muito importante essa diminuição no momento agudo já da competição. O Guarani tem que encarar exatamente com esse espírito de decisão total. Não pode piscar, o CH falava. Eu falava também ontem a respeito disso. Eu colocaria, né, Botafogo, os 2 jogos últimos aí do Botafogo e do Curitiba, para os jogadores verem, ó, quem está na frente, ver como é que está o negócio aqui. Olha a postura dos caras. Olha como é que eles estão se comportando diante de um adversário teoricamente mais fraco, pelo menos, né, numa situação de classificação muito inferior. Não tem conversa, cara. É entrar e ganhar o jogo, é entrar e se impor física, tática, tecnicamente. Só falando um pouquinho do Confiança. 28 pontos. Suponhamos que dê para escapar, e alguns matemáticos dizem que dá, com 43. Para chegar de 28 a 43, o Confiança precisa de 15. 15 são 5 vitórias em 8 jogos, contando com o de hoje.
Então veja o desespero também do Confiança. E é claro que isso aumenta o grau de dificuldade para o Guarani. Porque um time nessa situação, ele sabe que está com a corda no pescoço e não tem mais muito o que perder, só tem a ganhar se começar a vencer de imediato. É jogo bom de assistir, mas o Guarani vai ganhar o jogo.